Prezados amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Um Medicamento Não é Pop. Neste vídeo, mergulharemos numa breve história do ópio, da morfina e de seus derivados através dos séculos. É de conhecimento de todos que os Estados Unidos da América vivem uma verdadeira epidemia de opioides. O momento é tão dramático que, em 2015, aconteceu neste país o que não ocorria nos últimos 100 anos. A expectativa média de vida entrou num período de declínio sustentado. De acordo com os dados do Banco Mundial, a expectativa de vida do país caiu de 78,8 anos em 2014 para 78,7 anos em 2015 e depois para 78,5 anos em 2016 e 2017. A última vez que isto aconteceu foi entre 1915 e 1918, como resultado das mortes de militares na Primeira Guerra Mundial e de cidadãos na pandemia da gripe espanhola em 1918. Nos dias atuais, o culpado foi uma onda de overdoses e suicídios, ambos ligados ao uso de opioides. A taxa de mortalidade por overdose de drogas mais do que triplicou entre 1999 e 2017. E de overdose de opioides aumentou quase 6 vezes durante o mesmo período. Uma verdadeira tragédia. Mais pessoas nos Estados Unidos morreram de overdose envolvendo opioides em 2017 do que doenças relacionadas ao HIV/AIDS no auge da epidemia nas décadas de 1980 e 1990. Esta crise costuma ser chamada de epidemia de opioides. E assim como uma epidemia de doenças infecciosas, tem uma história natural distinta. O ópio, denominação de origem grega que significa suco, é extraído da papoula, nome popular da Papaver somnífero. Das várias espécies de papoula conhecidas, somente a Papaver somnífero e a Papaver bracteatum produzem ópio em quantidade significativa. O método de sua obtenção não sofreu grandes variações no decorrer dos séculos. Em resumo, o processo é iniciado 2 semanas após a queda das folhas, quando as cápsulas que contêm as sementes endurecem. Ao anoitecer, a cápsula é escarificada com incisões rasas, permitindo fluir o látex. Deixa-se então que ela se adense, graças à evaporação na própria superfície da cápsula, do que resulta numa goma marrom, que é removida na manhã seguinte, com um instrumento de ferro com forma de uma pá de pedreiro pequena. Essa goma é então transformada em pó. O conhecimento do uso do ópio remonta talvez à pré-história, ou pelo menos aos períodos históricos muito distantes. A evidência mais antiga do cultivo da papoula data de 5.000 anos e foi deixada pelos sumérios. A papoula é descrita em um iedograma desse povo como a planta da alegria. Numa tumba egípcia do século XV a.C., foram descobertos resquícios de ópio. Aproximadamente na mesma época havia plantações de ópio ao redor de Tebas, justificando que o produto de origem egípcia fosse conhecido como ópio tebaico, e que um alcaloide descoberto séculos mais tarde recebesse o nome de tebaína. Ainda no Egito Antigo, o papiro de Ebers, um dos tratados médicos mais antigos que se tem conhecimento, descreve uma mistura de substâncias, dentre as quais o ópio fazia parte, empregada para a sedação de crianças. Segundo a mitologia desse povo, era assim que a deusa Ísis, esposa de Osíris e considerada a mãe de todos os faraós, sedava seu filho Horus. Na Grécia Antiga, Hipócrates, considerado o pai da medicina, prescrevia o mecônio, provavelmente um suco de papoula, como purgativo, como narcótico e para curar a leucorreia. O ópio teve grande importância na civilização romana, simbolizando o sono e a morte. Plínio, o Velho, descreveu a semente da papoula como um hipnótico, e Virgílio, poeta romano, tanto na Eneida quanto nas Geórgicas, confere ao ópio as mesmas propriedades. Galeno, que foi a expressão máxima da medicina romana, percebeu os riscos do uso exagerado do ópio, através do caso do imperador Antonino,
de quem era médico e que, ao que tudo indica, foi vítima de dependência da droga. Após a queda do Império Romano no século V a.C., a Europa Ocidental mergulhou em uma estagnação intelectual que se estendeu pelo menos até o século XII. Todavia, durante esse período, mais precisamente entre os séculos IX e XVI, floresceu a civilização islâmica, na qual foi reativado o estudo de várias artes e ciências, entre as quais a medicina. O ópio, que era denominado pelos árabes afiuno, era para Avicena um expoente da medicina islâmica, o mais poderoso dos analgésicos e indicado para o tratamento de diarreias e doenças oculares. Essa substância foi administrada tanto por via oral quanto por via retal no tratamento de otalgias e de artralgias, principalmente a gota. A toxicidade do ópio foi bem conhecida por Avicena, que, segundo alguns autores, abusava dessa substância, tendo provavelmente morrido em consequência de sobredose. No século IX, surgiram entre os médicos árabes referência à esponja sominífera, uma mistura de ópio, mandrágora, cicuta e oceano, destinada a promover anestesia para procedimentos cirúrgicos por inalação. Coube a Paracelso, médico suíço que viveu entre 1493 e 1541, o mérito de reintroduzir o uso médico do ópio na Europa Ocidental. Paracelso foi tão entusiasta dessa droga que a carregava sempre consigo e a denominou de a Pedra da Imortalidade. O termo láudano é usado na literatura médica do século XVII como designativo de um medicamento de eficácia comprovada. Há dúvida se o láudano de Paracelso continha ópio. Já o láudano do médico inglês Thomas Sydenham foi a principal preparação líquida contendo ópio usada na Inglaterra no século XVII e teve grande aceitação na Europa e nas Américas até o início do século XX. Sydenham, tão entusiasta da substância que Paracelso, declarou: entre os remédios oferecidos por Deus Todo-Poderoso para aliviar o sofrimento do homem, nenhum é tão universal e tão eficaz quanto o ópio. O láudano de Sydenham continha ópio, vinho de cereja, açafrão, cravo e canela. Em 1700, John Jones, um outro médico londrino, publicou um livro denominado Mysteries of Opium Revealed, provavelmente a primeira publicação especificamente sobre o ópio. No livro, o autor alertava para os riscos do emprego excessivo da droga, admitindo que os efeitos adversos observados pudessem ser consequentes a resíduos não eliminados durante o processo de preparação. No entanto, pode-se dizer que o fato mais importante do início do século XIX foi a descoberta da morfina obtida por Friedrich Saturn, um alemão assistente de farmacêutico que trabalhou no isolamento de princípios ativos do ópio. Saturn iniciou os seus trabalhos em 1803 e publicou os primeiros resultados em 1806, no Journal of Pharmacy, quando relatou a descoberta de um ácido que denominou de ácido mecônico. Experimentos em cães, no entanto, revelaram que esse ácido era farmacologicamente inativo. Posteriormente, ele identificou uma substância cristalina, insolúvel em água, que denominou Principium sominífero, por se mostrar farmacologicamente ativa quando administrada em animais. Tratava-se de uma substância orgânica com propriedades alcalinas, identificada como um alcaloide. O próprio Saturn substituiu essa denominação por Morphium, em homenagem ao deus grego do sono em 1816. Apresentou detalhes da investigação química e farmacológica da substância. Em um editorial publicado numa revista francesa que traduziu os trabalhos de Saturn, Gay-Lussac propôs a substituição de Morphium por morfina, denominação que ficou consagrada. Alguns anos depois de ter iniciado as investigações sobre os princípios ativos do ópio, Saturn resolveu realizar uma autoexperiência com morfina. Baseado nos sintomas que se sucederam, quando soube o efeito dessa droga, escreveu: considero meu dever chamar a atenção para os efeitos terríveis dessa nova substância, a fim de que uma calamidade possa ser evitada. Dessa forma,
A morfina, primeiro alcaloide extraído do ópio, teve os seus riscos proclamados pelo seu próprio descobridor. Sabe-se hoje que 1/4 do peso do ópio é constituído por pelo menos 25 alcaloides, que foram classificados em 2 grupos distintos, por razões de ordem química e farmacológica. O grupo mais importante é representado pelos derivados do fenantreno, que exercem suas ações primariamente sobre o sistema nervoso central. A morfina, protótipo desse grupo, representa 10% dos alcaloides do ópio. A codeína, metilmorfina, foi isolada por Pierre-Jean Rubiquet em 1832, e a tebaína, de metilmorfina, foi isolada por Pelletier em 1835. A codeína e a tebaína representam respectivamente 0,5% e 0,2% dos alcaloides do ópio. Os derivados da benzilhexoquinolina, segundo o grupo de alcaloides do ópio, exercem basicamente ações espasmolíticas e têm como principal representante a papaverina, que representa 1% dos alcaloides do ópio. Por volta de 1820, a morfina se tornou comercialmente disponível na Europa e na América do Norte, e sua popularidade como analgésico cresceu rapidamente. Contudo, a crença de que o ópio não acarretava prejuízo individual ou coletivo começou a ruir entre 1830 e 1860, quando essa droga se tornou um problema médico e social em função dos dados estatísticos de mortalidade da época. Segundo esses dados, 1/3 de todas as intoxicações fatais foram devido aos casos de sobredose de ópio, que tomado como fonte de prazer, quer com intenções suicidas. Poetas famosos como Edgar Allan Poe eram dependentes do ópio e tentaram suicídio com essa droga. No século XIX, outros personagens ilustres puderam ser incluídos na lista de dependentes, entre os quais o poeta George Crabbe e Francis Thompson, o escritor Thomas De Quincey e o novelista Wick Collins. De Quincey, nascido em 1785, segundo o seu próprio depoimento, tomou ópio pela primeira vez em 1804, quando estudante do Worcester College, em Oxford, por recomendação de um colega, para a cura de uma dor de dente. E assim ele descreveu suas primeiras sensações. Dentro de 1 hora, ó céus, que extraordinária mudança! Que ressurgimento das mais inatingíveis profundezas do espírito! Que revelação do meu mundo interior! O fato de minhas dores terem desaparecido pareceu-me então uma insignificância. Esse efeito negativo foi consumido no abismo de um prazer divinal subitamente revelado. Aqui estava a panaceia para todo e qualquer sofrimento humano. Aqui estava o segredo da felicidade. Na segunda metade do século XIX, a disponibilidade da morfina e a possibilidade de administrá-la por via subcutânea condicionou o aumento de sua utilização, até porque admitia-se na época que, quando administrado por essa via, o alcaloide causava menos inconveniente do que quando ingerido. E foi nesse contexto que a Guerra Civil Americana criou uma grande oportunidade para o emprego maciço tanto do ópio por via oral quanto da morfina por via subcutânea, nos soldados feridos em combate, e como consequência, houve registros de diversos casos de dependência física, gerando um problema social para os Estados Unidos. Soldados dependentes de ópio oriundos da Guerra Civil Norte-Americana desencadearam a primeira epidemia de opioides daquele país. Na passagem do século XIX para o século XX, ocorreu o famoso episódio denominado de o paradoxo da heroína. Foi proclamado que essa substância podia substituir a morfina, com vantagens, já que aliviava os sintomas da síndrome de abstinência causada pela morfina e, portanto, não devia promover os inconvenientes a ela atribuídos. Essa cegueira persistiu por mais de 12 anos, até ser constatado que a heroína é um dos alcaloides que mais rapidamente promove a dependência. E este fato levou os norte-americanos a mergulharem numa segunda epidemia de opioides. Apesar da decepção causada pela heroína, a procura de opioides que se mostrassem vantajosos em relação à morfina continuou, e em 1916,
A oxicodona foi sintetizada na Alemanha e introduzida no mercado farmacêutico com a marca Elcodal. A oxicodona é um fármaco opioide analgésico potente, análogo semissintético da morfina derivado da tebaína. Sua potência, no entanto, é cerca de 2 vezes maior que a morfina. Em 1939 surgiu a meperidina, o primeiro opioide inteiramente sintético, iniciando a série de derivados da fenilpiperidina. Em 1956 foi lançada a dextromoramida e em 1957 a fenoperidina. O fentanil, primeiro desses novos opioides e principal responsável pela terceira epidemia de opioide norte-americana, tornou-se disponível em 1960. Por ser mais potente que a heroína, esta substância também se mostrou mais letal. Uma das ações dos medicamentos como o fentanil é a parada respiratória, uma condição indesejável, mas previsível e, portanto, prevenível. Esta ânsia pela busca de um substituto mais seguro da morfina criou uma variedade de medicamentos opioides. Mesmo tendo sido estabelecido historicamente seus riscos em relação ao potencial de tolerância e dependência química e física nos últimos anos, mudanças na política médico-sanitária nos Estados Unidos fizeram com que estas substâncias fossem administradas sem o devido controle. O acesso foi facilitado, promovendo em muitos casos seu uso excessivo e irracional, desencadeando uma crise aparentemente sem fim. Infelizmente, as 2 epidemias anteriores não serviram de exemplo para o perigo do uso indiscriminado. Em especial o fentanil e a oxicodona são protagonistas deste momento dramático da saúde pública norte-americana. Todavia, esta história será devidamente abordada em um vídeo específico.